aula, a gente pode começar. Eu nunca imaginei, mas eu tive que virar o YouTuber, né? Porque as minhas aulas estão sendo disponibilizadas pelo YouTube e aí tem que ser no modo público. Acaba que fica de livre acesso. Mas vamos lá. A aula de hoje, igual eu falei para vocês antes de começar a gravar, a gente vai discutir, falar um pouco sobre formular um questionário, né? Pensando em questionários para pesquisa clínica, para fazer pesquisa. A gente criou esse slide, né? Eu e minha esposa, porque a gente viu uma necessidade de alguns questionários. Então a gente encontra alguns erros comuns que atrapalham depois na hora de analisar as respostas, tá? E aí eu espero que depois dessa aula vocês entendam alguns pontos chaves, assim, tá? E aí vocês podem me parar também em qualquer momento que surgir dúvida. Aí a gente começa falando o que é pesquisa científica, né? Uma parte mais teórica do assunto, que a pesquisa científica ela é pautada nesse TCC que vocês estão com a demanda para poder encerrar e concluir a residência de vocês. Então, são trabalhos produzidos por pesquisadores, no caso vocês fazem o papel de pesquisadores, que busca explicar uma hipótese, né? Então, vocês fazem uma pergunta e tentam responder. Dentre as diversas formas de pesquisa, a gente consegue destacar aqui a pesquisa qualitativa e a quantitativa, que é o que mais ocorre quando a gente tem uma demanda de pesquisa no hospital, no nosso hospital, né? A pesquisa qualitativa é quando o pesquisador busca levantar informações que não são mensuráveis, né? Que elas não são passíveis de uma matemática. Então, opiniões, crenças, qualidade de uma incisão. Então, quando você vai para a parte mais qualitativa, sem ser numérico, você está realizando uma pesquisa qualitativa, tá? Então, quando a gente compara com a quantitativa, é então aqueles dados que você consegue comparar grupos, né, apresentar estatística, medir as variáveis, classificar, ordenar. Então a quantitativa ela é a que mais acontece nas opções que vocês trazem para a gente assim na disciplina, tá? Então ela pode ser de caráter descritivo e de novo utilizando técnicas estatísticas. E qual que é o papel da estatística, né? Então você faz uma pergunta, você faz a observação, né? Coleta os dados e pega esses dados e transforma eles em interpretações e resultados, tá? Quando você então busca os dados, você pode fazer o levantamento de duas formas principais também, que é a forma transversal e a longitudinal. Elas são coletadas, a transversal ela é coletada num período específico de tempo, como se fosse um retrato, né, daquela situação. O que está acontecendo agora? Então, assim, no mês de junho, quantos pacientes internados evoluíram a óbito? Né? Então, você quer saber agora, nesse período, quantos evoluíram a óbito. Um estudo longitudinal, ele é um caráter de longo do tempo. Então, a partir do início da pandemia até o fim da pandemia, qual que vai ser a evolução disso em relação ao agravamento da doença, ou a transmissibilidade, ou a óbitos. Então, quando você traça uma linha do tempo, você então faz um estudo longitudinal. E aí o questionário é uma ferramenta bem utilizada, tá? Para levantar dados. E o questionário, basicamente, ele é constituído por uma série de questões, e aí sobre o tema que vocês escolhem. Tá? E aí, qual que é o objetivo do questionário?
é você pegar uma informação que você deseja saber, e você direciona isso num conjunto de perguntas, né? E você elabora, e você tem que tomar o cuidado de elaborar essas perguntas para minimizar os erros das respostas, né? Que a gente vai trabalhar isso lá na frente. Vocês vão ver que quando você dá uma resposta direta para o sujeito da pesquisa, você consegue analisar muito melhor e interpretar muito melhor quando você faz isso. E quando você também vai realizar um questionário e usa as dicas que a gente vai dar lá na frente, você garante uma padronização e comparação dos dados, tá? Dos entrevistados. Isso faz com que você tenha uma precisão maior e você consiga analisar um pouco mais rápido os dados. Então, o questionário ele pode ser aplicado em vários ambientes, né? Ele pode ser diretamente aplicado a uma pessoa, né? Numa entrevista mesmo. Pode ser em domicílio, você visita as casas e com aquele questionário, tipo um questionário do IBGE. Você pode fazer isso em empresas, pode fazer em instituições, e outros a gente pode incluir aqui usando a ferramenta Google Forms, né? Que você consegue sair desses ambientes e ter um espalhamento muito maior do seu questionário. Tudo para isso, gente, não se deve esquecer a questão do comitê de ética, tá? Quando a gente está falando de questionário, em que você precisa abordar pessoas, fazer com que ela, assim, pedir para que elas respondam, exprimam uma opinião, ou exprimam uma informação que é delas, precisa passar pelo comitê de ética, assim como análise de prontuário, assim como uma cirurgia, tá? Não esquecer do comitê de ética. Então você precisa determinar cada pergunta que você tem. Às vezes, quando eu recebo questionário de estudos, assim, de alunos ou dos residentes, chega para mim, às vezes, um questionário muito extenso e a gente sai depois avaliando, né? Qual pergunta é mais necessária, né? Essa pergunta aqui, ela é necessária, ela vai te dar uma resposta mais direta, você vai conseguir analisar isso depois? Então, são perguntas que você tem que se fazer das suas perguntas do questionário para facilitar a sua vida lá na frente na pesquisa e também para convencer o comitê de ética, né? Porque o comitê de ética ele também faz um papel de monitorar isso. Então, as informações de natureza pessoal, o altamente delicado, pode ser difícil de obter de um entrevistado. Vocês pararam para pensar que se você tiver numa entrevista e aí o seu assunto é sobre HIV, por exemplo, e aí você vai entrevistar uma senhora de 70 anos. Aí nas suas perguntas vai ter: a senhora mantém relações sexuais? Quantas vezes por semana? Usa preservativo? Com certeza esse tipo de pergunta que eu fiz agora é constrangedor para uma senhora dessa idade. Se ela estiver na frente de outras pessoas, piorou. Então, tudo isso em relação a constrangimento, ao tipo de pergunta, o pesquisador ele tem um auxílio do comitê de ética. Por isso que esse tipo de ferramenta precisa passar por um comitê de ética em pesquisa com seres humanos. Vamos falar então da estrutura das perguntas, né? O que a gente indica? Usar palavras simples e comuns, né? Porque você tem que imaginar que as pessoas que você vai entrevistar, ela pode ter nível de vocabulário, de estudo ou de entendimento variado e diferentes, né? Então, quanto menos complexo, mais indicado é no questionário, tá? Para que você atinja um número de pessoas muito maior e para que a resposta ela seja mais assertiva. Então, só para finalizar essa questão da estrutura e da simplicidade da questão, é muito mais fácil você chegar numa pessoa que tem um nível de instrução e vocabulário maior e chegar com perguntas mais simples, ela vai saber responder, do que o contrário. Você chegar com um nível mais complexo com uma pessoa que tem um vocabulário menor e ela não saber responder, tá? Então, se está numa entrevista, você acaba às vezes auxiliando essa pessoa, mas se for um link de Google Forms, se for um questionário via correio, eu não sei quais formas que esse questionário pode chegar sem ser uma entrevista, mas se não está atrelado ao pesquisador do lado para explicar,
acaba que perde o poder, né, da confiabilidade dos resultados, das respostas. Então, vamos lá, algumas estruturas, ó. As questões podem pedir respostas qualitativas ou quantitativas. Então, vamos lá, o exemplo. Ó. Quantos filhos você tem? Qual que é a resposta que pode vir aqui, né? Pede uma resposta quantitativa, numérica. Então, o cara ele tem 1, ou ele tem 2, ou ele tem 10 filhos, ou ele tem 0 filhos, né? Você tem filhos? Aí a resposta sim ou não. Aí você já não quer saber quantos filhos a pessoa tem. Só se sim ou se não. E olha só o tipo de resposta. Você sempre criando, pensando como é que você vai analisar. Se você não dá as opções aqui para a pessoa responder, igual tá nesse exemplo, você vai ter uma infinita número de combinações aqui. Então, de 0 a 100 anos, que é que uma pessoa pode viver? Não, aqui não é anos, é quantidade de filhos. Então, de 0 a, sei lá, 15 filhos, que um ser humano pode conseguir ter hoje em dia, você pode ter, sei lá, 10 respostas, um filho, 2 respostas, 2 filhos, 3. Então, se você vai ter respostas para cada número até chegar ao 15. Então, você vai ter 15 respostas, e aí isso vai virar 15 barras. Como é que você vai representar isso depois? Uma tabela de 15 linhas. Então, se você faz uma pergunta de um outro estrutura que eu vou falar mais para frente, talvez seja mais indicado. Vocês podem me perguntar se eu tiver não fazer entendido, tá, gente? E essa resposta aqui ela é muito mais simples de você analisar. Você tem filhos? Sim ou não? Tá? Ela já é qualitativa. As perguntas podem ser abertas ou fechadas. Olha só, as questões abertas não sugerem qualquer tipo de resposta e são dadas pelas palavras do respondente, né? As fechadas, você oferece a resposta, né? Na verdade, você oferece opções de resposta. Então, a questão fechada, ela tem um poder de análise mais facilitado para o pesquisador, tá? Vamos lá para os exemplos de perguntas abertas. O que levou à decisão de deixar seu último emprego? Vocês pararam para pensar que aqui pode vir um infinito número de respostas? Um cara pode ter decidido deixar um emprego porque não gostou, porque aconteceu um acidente, porque ficou doente, porque o chefe era chato, porque o salário era ruim. Então, assim, só que já listei 5 e se eu ficar aqui meia hora eu consigo uma opção de resposta daqui meia hora falando. Ou seja, são questões variadas e que uma métrica ruim, né, para poder analisar. Ruim no sentido de você precisa de mais energia. Então, esse tipo de questões deve ser analisada por um profissional especializado. O que significa isso? Às vezes o cara responde: ah, eu deixei o trabalho porque financeiramente não estava bem, eu estava com um problema na família, isso influenciou no meu rendimento. Nessa minha fala, você precisa de um psicólogo para extrair a informação do que eu estou querendo dizer, tá? Porque a interpretação do pesquisador sozinho não tem um caráter confiável, científico, com crítica, igual a gente costuma fazer, tá? Então, antes de fazer uma questão aberta, pense que você precisa de um psicólogo, um psiquiatra para analisar cada resposta. Aí a sua pesquisa já ficou mais complexa. Quando a resposta para a questão aberta for quantitativa, ela pode ser analisada estatisticamente. Aí já não precisa mais do psicólogo. Olha só, qual sua idade? Aí é aquela mesma exemplo lá de trás, né, que eu dei no slide anterior. Qual a sua idade? Aqui pode ser de 0 a 100, né? E aí você consegue estratificar isso. Ah, tive 5 respostas com 10 anos, 10 respostas com 15, 3 respostas com 2, e aí você vai virar um gráfico de barras, isso aqui é uma tabela. Já essa resposta aberta, não, tá? Você precisa de uma análise de alguém da área da psicologia. Agora sobre as perguntas fechadas. Vários tipos de respostas podem ser oferecidos para a questão fechada. Por exemplo, binária, que é sim ou não, né? Permite apenas 2 respostas. Você fuma? Sim ou não.
ou que tenha várias, de múltipla escolha, né? De várias respostas. Então, olha só. Na verdade, várias opções de resposta. Qual o seu grau de escolaridade? Sem escolaridade, fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, e por aí vai, tá? Aí o cara vem aqui e assinala aquela que ele tem. Então, é ou binário ou múltipla escolha. Ela pode ser escalonada também, as fechadas, tá? Elas podem ser dada a opção de resposta para o sujeito da pesquisa, em que ele consegue escalonar a intensidade da resposta dele. Por exemplo, você é a favor da descriminalização do aborto? Então a pessoa ela é totalmente favorável, ou seja, ela está quase que redutiva. Moderadamente favorável, você já começa a pensar, o cara então ele tem uma dúvida ali. Indiferente, então assim, o cara está pouco ligando. Moderadamente contrário, totalmente contrário. Então você consegue achar os extremos, o meio e a nulidade, né, num tipo de resposta dessa. E isso, gente, esse tipo de questão aqui que você consegue escalonar, só de você pensar que você consegue escalonar já dá um gancho para a estatística, né? Você já consegue fazer uma estatística um pouco mais detalhada. O escalonamento, ela foi proposta por Likert, que enfatizou o uso das escalas em 5 alternativas. Porém, o fato de muitos correspondentes se sentirem inseguros para tomar uma decisão, uma posição, acaba, essas pessoas que ficam em cima do muro, ela acaba achando ruim esse tipo de pergunta, tá? Então, se você usa 4 tipos de questões, de resposta, tipo, se você tira o indiferente aqui do meio, ó, essa pessoa que fica em cima do muro, ela não consegue responder. Se você põe um indiferente, você consegue atender essas pessoas que ficam em cima do muro. Então, algumas etapas do trabalho, né? Que é aquilo que a gente está trabalhando com o grupo 1, que está começando agora, que vocês já viveram isso escrevendo um projeto, mas que é estudar como faz um questionário, descrever qual é o objetivo. Então, assim, o seu questionário ele tem que estar alinhado com os seus objetivos. Você precisa saber quem é a sua população-alvo para poder direcionar a pergunta. Fazer um cronograma, né? Porque até quando você vai ficar fazendo um questionário? Você precisa pôr um deadline, um limite, porque senão você vai coletar essas respostas até a hora que você achar que o resultado ficou perto daquilo que você queria, ou seja, enviesando a pesquisa, né? Então você precisa botar uma data de início, uma data de fim para esse questionário, para naquele período que você coletou. Ou um número de participantes, né? Então, eu vou parar quando eu conseguir 300 respostas. Aí parou. Porque se você não põe o limite de novo, você enviesa a pesquisa. Depois você constrói o questionário e faz um teste do questionário. O que é isso? A gente sempre indica que vocês façam um piloto, que a gente fala. Criei um questionário no Google Forms e fiz, sei lá, 20 questões sobre depressão pós-parto, e aí mandei no grupo de família, no grupo dos amigos, das mães, e aí foi chegando as respostas. Só que aí quando chegou a resposta, 300 respostas, a gente viu que uma pergunta ali, ela nunca estava sendo respondida, porque tinha um problema ali. Então, para você evitar isso, você faz um piloto. Cria o questionário de 20 questões, envia para uma dúzia de colegas e de parentes, diz, tô testando meu questionário, responde aí e depois me dá um feedback de o que você sentiu. Tipo, o questionário foi muito longo, todas as perguntas ficaram claras para responder, ou ficou de dupla interpretação. Nessa hora você consegue ter uma sensação de que se o seu questionário tem algum defeito ou não, algum gap. E aí, detectado isso, sempre acontece detectar, tá? Todas as experiências que eu tive de orientar grupos que fizeram questionário, quando faz o piloto, sempre ajusta a questão e fica melhor, tá? Depois de fazer o teste e revisar, então você já está pronto para aplicar o questionário. Aplica no período que você determinou, vai chegar essa resposta para vocês.
Chegado o fim dessas respostas, vocês vão codificar essas respostas em tabelas, em gráficos, né? A forma de agrupar, estratificar, eliminar respostas que às vezes você viu que não fez sentido. E analisa e interpreta, gerando as figuras de um dado, e preparar um relatório final, a gente colocou aqui, mas na verdade é preparar o artigo, né? Então essas são as etapas de que vocês precisam seguir para criar um questionário. Então, a pesquisa, você faz as perguntas. Quem são os elementos que vão ser pesquisados, né? Que vão responder? É a população. O que? Características a serem observadas. Quais variáveis vocês querem arrancar dessa população? E como, né? Um questionário ou uma entrevista. Então, o questionário é quando você envia isso para o sujeito que você não está atrelado à sua explicação, porque quando você estiver do lado explicando, é uma entrevista. Então, vamos lá. Continuando com os exemplos. Na sua opinião, o seu trabalho interfere / prejudica sua formação acadêmica? Aí, 2 tipos de resposta. Sim ou não, ou de múltipla escolha. Não interfere, interfere pouco, interfere moderadamente, interfere totalmente. Você consegue uma resposta mais concisa, mais detalhada quando faz assim. Vocês perceberam que a gente induz vocês a dar múltiplas escolhas, né, para pesquisa, para melhorar a análise depois, tá? Olha só a resposta. Você acha que o índice de violência diminuiria com comprovação de redução da maioridade penal? Sim, não, indiferente, razoável e muito. Ou você põe discordo totalmente, discordo parcialmente, nem concordo nem discordo, concordo parcialmente e concordo totalmente. Dessa forma fica mais entendível do que essa, tá? Assim não, fica muito raso. E dentro de tudo que eu falei agora, eu utilizei esse livro como bibliografia, tá? Eu vou ver se eu encontro ele na internet, porque eu tenho ele impresso, mas aí se eu tiver, eu anexo lá no Ava para vocês, tá bom? Mas aí eu espero que eu tenha contribuído para quem está pensando em fazer uma pesquisa de questionário, tá? Ou de entrevista. E para quem não vai utilizar essa ferramenta no seu estudo, eu espero que sirva de aprendizado para se um dia precisar, né? Que vocês lembrem dessa aula e possa ajudar de alguma forma, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Acabou que vocês estão sem microfone, eu falei que se podia fazer pergunta, né? Mas pode fazer pergunta agora, quem conseguir fazer aí, ou pelo chat. Eu e Tatiana entendemos, não temos nenhuma dúvida, não. Ficou claro essa questão de ter múltipla escolha, de fazer o piloto? Sim. O piloto é muito importante. E hoje em dia... A Ana não conseguiu participar, ela está de atestado, está passando mal, mas o trabalho dela é com um questionário. Eu vou até falar para ela depois assistir a aula com calma, porque vai ajudar bastante ela, que eu participei do teste do questionário dela, e é bem o que ela precisa mesmo ver alguns detalhes que a gente estava falando na aula mesmo. Que bom, eu vou deixar a aula gravada lá no Ava e depois ela vai ter a oportunidade de assistir. E aí, se ela tiver dúvida, ela deixa lá no fórum pra gente, né? Mas eu sempre... Eu dou essa disciplina na medicina, né, na faculdade, e eu sempre oriento os meus grupos de alunos, se for fazer questionário, usar o Google Forms. Essa ferramenta é muito legal. Você envia o link para as pessoas, assim, em uma semana você tem 500, 600 respostas. E assim, ou seja, dados, né? Você tem dados na mão para poder trabalhar. Que é uma grande dificuldade numa pesquisa, a gente sabe que é ter os dados na mão. Mas então tá. Ficou claro então para vocês? Se não tiver dúvidas, eu vou encerrar a aula. A gente está tranquilo. Então tá bom. A Tatiana, a Michelle e a Bruna tá do lado aí de vocês? Sim, estou aqui. Para elas estão tranquilos também? Sim, tranquilo. A Michelle respondeu pelo chat também. Vi agora.
Então tá bom, gente. Obrigado. Vou parar de gravar a aula aqui. E aí a gente vai se falando.